João capítulo 7, versículo 39. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Eu amo falar sobre esse assunto. Toda vez que a gente fala do Espírito Santo, toda vez que você fala da sua presença, adora a sua presença, sempre vai acontecer algo sobrenatural, porque não há pessoa mais bela, pessoa mais poderosa, pessoa também mais amorosa do que o Espírito Santo. Versículo 39, Evangelho de João, diz assim: ele estava se referindo ao Espírito, Jesus falando do Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa noite. Esse texto do capítulo 7, ele começa falando de uma festa, a festa dos tabernáculos. Mas Jesus está falando sobre ele, tudo aquilo que era uma tipologia. E os judeus nessa festa dos tabernáculos, eles faziam alguns dias, deveriam se reunir todos os judeus que morassem perto ou longe de Jerusalém, ao redor do templo, e celebrar uma festa, relembrando, uma festa de relembramento, de como a mão poderosa de Deus havia tirado eles do Egito, cuidado nas guerras, e que de uma maneira sobrenatural Israel sempre conseguiu sobreviver por causa do Senhor. Então deveria ser uma festa de relembrança. Os judeus faziam então cabanas de pano ou de folha de palmeiras, e por alguns dias celebravam. No último dia da festa havia um cerimonial, porque Deus havia dado palavras em Isaías, Jeremias, Ezequiel, e principalmente Ezequiel, que da esquina oriental do templo, do lado direito, ia escorrer um rio, nascer um rio, e ele passaria então por Jerusalém, e a cada 1000 côvados ele mudaria o rumo, mudaria o volume das águas, e quando já estivesse, primeiro daria nos tornozelos, depois nos joelhos de um homem com mais 1000 côvados, são aproximadamente 600 e poucos metros, daria na cintura, e quando estaria aí num volume de 2 quilômetros e pouco, saindo de Jerusalém, já percorrendo as terras desérticas, eles estariam num volume de água que um homem para cruzar precisaria nadar. E a Bíblia se refere a esse rio como um rio de muita vida, e as suas margens também, tudo ao seu redor seria tocado e transformado. Nesse cerimonial, um sacerdote pegaria um jarro de prata, ia até a esquina oriental do altar e derramaria uma água, pegaria lá da fonte de Siloé, e num jarro de prata, num ato, ele derramaria água para ver se aquele seria o ano que os judeus teriam um rio nascido do seu próprio templo. Para quem sabe a história de Israel, sempre houve uma profunda necessidade de água, e a água na Bíblia tem uma representação muito forte, figurativa do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então Deus estava dizendo que Israel jamais poderia sobreviver sem o Espírito Santo, mas eles teriam um rio. E então nesse dia, nessa festa, nesse momento, Jesus, a Bíblia diz que ele exclama, e ele diz assim: eu sou a fonte de água viva. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, num Cristo que cura, num Cristo que transforma, num Cristo que perdoa, num Cristo que muda a história, quem crê nesse Cristo vivo, do seu interior, daquele que crê, ou seja, uma manifestação divina começa a jorrar, e do seu interior é que correrão esses rios de água viva, ou seja, essa manifestação do Espírito Santo vai correr de dentro de quem crê. E eu espero que nessa noite, querido, você seja um daqueles que creem, porque essa é uma noite de Deus manifestar correntes de água, ou seja, presenças do Espírito Santo dentro da sua vida, manifestações de milagre, à medida que você caminhar com o Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo. Então a presença de Deus, ela vai se multiplicando, e eu espero que essa seja uma semana da multiplicação do mover de Deus, das ações do Espírito Santo na sua vida. Espero de todo o meu coração.
E é interessante que a gente precisa sair convictos de um entendimento de que o Espírito Santo não é uma mensagem. Ele é Deus, Ele é uma pessoa. Ele está aqui essa noite, não simplesmente como uma mensagem, mas Ele está aqui como Deus para te ouvir. Ele está aqui como Deus para agir. E é interessante que por toda a Escritura, no Antigo Testamento, a palavra que se refere ao Espírito de Deus, no hebraico é ruach. No Novo Testamento a palavra é pneuma, mas a palavra ruach, ela quer dizer o fôlego de Deus, aquilo que é o mais profundo de Deus. Então, se Deus pudesse dizer o que Ele teria para nós aqui, Ele diria: o que eu estou com vocês nessa noite é o mais profundo que eu tenho de mim, aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu tenho de maior, o mais profundo da minha existência, eu derramo sobre vocês. O ruach de Deus está sobre nós nessa noite. A presença do Todo-Poderoso está sobre nós. E Jesus se referia exatamente a esse texto que eu li sobre isso, sobre a presença de Deus. É interessante que ele fala de uma pessoa. Diga comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. E a gente precisa entender isso, queridos, ter esse relacionamento mais profundo, que não é só uma consciência cristã, que não é só pensamentos a respeito de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É interessante que ele tem funções distintas, específicas, características, de manifestações ao nosso redor, e a gente precisa também ouvir Ele, caminhar com Ele. Essa semana eu me alegrei muito no meu coração, porque a questão de uns 60 dias atrás, mais ou menos por isso, eu estava fazendo uma live, estava orando, e de repente uma pessoa escreveu assim: pastor, ora por um bebê, por uma criança pequena. E ela contou a história. Ela caiu na piscina, e quando foi achada já não tinha mais sinais vitais. Levaram para o hospital, fizeram uma reanimação, colocaram ela numa UTI com aparelhos, e os médicos falaram que ela não tem mais condições de viver. E a família não aceita desligar. Então os médicos falaram: olha, vocês vão ter que comprar um aparelho, uma UTI caseira, para que essa criança fique alimentada por sondas, até que os outros órgãos dessa criança também entrem em falência, porque, sei lá, o teste que eles fizeram não tinha mais movimentação cerebral. Eu ouvindo aquilo, o Espírito de Deus falou comigo: diga que ela não vai morrer. Mas é muito difícil, porque você tem uma razão, e a razão diz que a ciência deu uma resposta. Com toda a evolução dela, não tem mais vida. Mas o Espírito de Deus diga que ela não vai morrer. Então, movido pelo Espírito de Deus, eu disse: olha, o nome dessa criança é Ana Júlia. Diga a Ana Júlia que ela não vai morrer. E à medida que eu disse essa palavra, o Espírito de Deus se moveu dentro de mim, e Deus disse assim: também diga que ela não vai ter nenhuma sequela. Ela não vai viver vegetativamente, ela não vai ter sequela desse acidente. Aí essa semana, no começo da semana, eles passaram o testemunho para mim: pastor, a Ana Júlia acordou, ninguém sabe como, a ciência não sabe dizer como. Ela acordou, ela não ficou com sequela, ela está andando, está comendo, não tem sequela nenhuma. Queridos, quem é que se move? Se fosse só um pensamento evangélico, um arrepio, uma consciência evangélica, não entraria dentro de uma UTI e restauraria a vida de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que Ele tem essa capacidade de produzir milagres. Nunca desista. Nunca pensa que distância é problema para Deus.
terminando um culto no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, Campo Grande. E antes de entregar a palavra ao pastor, ao menos a minha parte, terminando, Deus falou assim: não termina, profetiza. Sabe quando o Espírito Santo fala com você, ensina você, se move em você? E Deus disse assim: olha, tem uma pessoa que está aqui na reunião, que tem alguém na UTI. Eu disse: olha, eu ia entregar a palavra, mas o Espírito Santo está falando isso. E quando eu terminei de falar, um casal veio chorando e disse assim: nós temos alguém na UTI, sim. Eu disse: então vocês vão fazer o seguinte, eu vou orar com vocês. Você tem um lenço, alguma coisa? Vamos orar. E orei. Eu falei: agora vocês vão sair daqui e vão lá no hospital. E aí eles conseguiram uma permissão. A pessoa na UTI, em máquinas, colocaram as mãos e falaram assim: em nome de Jesus seja curado. Imediatamente aquela pessoa acordou. Ela acordou. Logo depois desligaram as máquinas dela. Ela estava boa, como só Deus que sabe fazer isso. E ela saiu tão resolvida dali. Ela falou: se Deus está aqui, Deus me curou, Ele também vai me acompanhar agora. E ela foi de quarto em quarto orando por pessoas. E cada pessoa que ela foi orando, no outro dia todos eles deram alta. O que eu quero dizer aqui essa noite, que o Espírito do Senhor Todo-Poderoso, o mais íntimo de Deus, aquilo que é o melhor de Deus está sobre ti. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, e Deus te ungiu. O Espírito Santo tem capacidade de ensinar a gente. Primeira carta aos Coríntios 2:10 diz assim: e Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas, profundezas de Deus. Quando a gente olha uma geração que não se relaciona com o Espírito Santo, ela fica uma geração sem profundidade de Deus. Ela fica uma geração sem conhecimento mais profundo de Deus. Uma geração que se move, às vezes dentro de carnalidades. Sempre são presos, pegos. Um dia eu estava ensinando sobre relacionamento com Deus e se aprofundar em conhecer mais a Deus. Uma vida dentro do Espírito. E uma professora de uma universidade disse assim: pastor, estou ensinando a vida no mar. E ela parece muito com aquilo que você está ensinando em profundezas de Deus. E ela começou a dizer assim: sabe esses peixes e camarões que vocês comem, que as redes e os anzóis pegam? Eles só são possíveis ser pegos porque eles vivem num ambiente de luz externa, porque eles precisam fazer isso para se alimentar. Por isso eles são mais fáceis pegos pelos anzóis, pelas redes. Assim tem muito crente que só é crente porque os outros dizem que precisa ser, sem experiência com o Senhor. Aí quando o diabo passa as redes dele, os anzóis dele, pega os mesmos crentes sempre nos mesmos pecados, sempre nas mesmas carnalidades, os mesmos problemas no casamento, os mesmos problemas. Por quê? Porque eles não se aprofundam mais no Senhor. Uma segunda classe de vida no mar é aquela que tem uma meia luz, e elas vivem já mais nas profundezas, já são mais difíceis de ser alcançadas. E uma terceira classe de vida no mar, eles vivem onde a luz externa não alcança. Eles vivem na total escuridão. Por quê? Porque eles têm luz própria. Queridos, existe um lugar nas profundezas de Deus que você pode viver escondido de todo o horror, de todo o terror, de toda a manifestação, de todo o terror que o diabo tem. Deus quer que você viva dessa luz que Ele te deu, que você se alimente do melhor. E essa classe mais profunda do mar tem todos os tesouros do mar
à sua disposição. Deus quer que você tenha o melhor dessa vida, mas Ele quer ensinar você. Deus ensina você dentro de um propósito, de um destino. Quantos cristãos vão passar essa vida sem cumprir um propósito, sem caminhar dentro do destino que Deus programou? João capítulo 14, depois vocês leem em casa, versículo 16 em diante, quando Jesus diz assim, está falando do Espírito Santo, né? Capítulo 14 todo, olha gente, não se turbe o vosso coração, não tenha medo, eu vou ir, mas eu vou enviar, o Pai vai enviar o Consolador, o Ruach de Deus, o pneuma de Deus, aquele que pode entrar dentro de você, que não está limitado a espaço, não está limitado a lugar. Ele pode trazer uma manifestação e ensinar as coisas mais profundas, que vocês possam cumprir, não a boa ou agradável, mas que possam experimentar a perfeita vontade de Deus na terra. João, escrevendo nas suas cartas, ele fala sobre uma habilidade de Deus, sobre a unção de Deus. Ele diz assim: há uma unção que está sobre vocês, uma habilidade de Deus, que vai ensinar vocês em todas essas coisas, nos mínimos detalhes, como caminhar, como vencer, ouvir a voz do Senhor. Queridos, é muito importante que você venha na sua reunião comunitária, e numa reunião como essa, Deus tem muitos milagres aqui, porque a gente recebe a área da comunhão, que é extremamente importante no corpo de Cristo. Não existe igreja independente, pessoas independentes. Nós somos um corpo de muitas pessoas salvas, mas fizemos uma mesma natureza em Cristo Jesus, e somos a expressão, como igreja, a expressão caminhante de Deus na terra. E a gente também se reúne aqui para receber informação, mas é muito importante desenvolver esse ambiente com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma mente para ensinar a gente, uma mente para criar as coisas. Gênesis, livro dos começos, a Bíblia começa narrando a história da terra, e diz que ela era sem forma, vazia, parece que não havia sentido. Então Deus vai fazer o projeto mais lindo de criação, que os olhos humanos, alguém como a nossa existência, que passaram, os que hão de vir, vão poder contemplar com os seus olhos a criação. Uma coisa que, por mais que a ciência tenta explicar, ela não consegue. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas aí havia uma expectativa, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe por quê? Porque logo a seguir Deus ia começar a dizer palavras de criação, Deus ia começar a dizer palavras de milagre, e Deus ia dizer assim: haja isso, e aquilo se criou, haja aquilo, e aquilo se criou. O que Deus está dizendo expressamente, quando Ele colocou o Espírito de Deus sobre você, é com uma expectativa que às vezes não tem nada, não tem finanças, não tem amor no casamento, não tem expectativa, tudo se foi, mas o Espírito de Deus veio, e agora Ele está pairando sobre a sua vida, mesmo que haja abismos. Sabe por quê? Dentro de pouco tempo Deus vai começar a dizer assim: haja, vai haver milagres, vai haver operações de Deus, vai haver o sobrenatural, aquilo que é inexplicável, mas que só Deus sabe fazer. Aleluia. O Espírito Santo, Ele intercede por nós. Romanos 8, 26 diz assim: nós não sabemos como orar. Queridos, quantos de vocês já passaram por lutas e desafios que fugiu as palavras, que houve um desânimo na alma tão profundo que não tem palavras?
Mas aí a gente precisa lembrar que acima da nossa consciência humana, acima da nossa habilidade de raciocínio, de pensar, existe alguém com o pensamento de Deus e que é Deus. E a Bíblia diz: então nós não sabemos como orar, ou orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, porque Ele fala, Ele tem linguagem, Ele nos dá uma linguagem sobrenatural, que é diferente da nossa mente, é do coração. E aí nós não estamos mais orando o que nós queremos, vamos orar o que Ele quer. E Ele intercede por nossas fraquezas. Fraquezas quer dizer o lugar onde você caiu, o lugar onde você é fraco, o lugar onde você venceu. E o Espírito Santo vai dizer assim: eu não vim aqui para te condenar, eu não vim aqui apertar você para baixo, eu vim aqui para te ajudar. Todos os dias eu tiro um período de oração em línguas. Aí eu estou lá, ou no meu quarto, ou dirigindo, qualquer coisa, aí a minha mente está dizendo assim: mas você não sabe o que você está falando. Eu falei: porque muitas vezes o que eu sabia, o que estava falando, só deu asneira. Agora eu estou orando o que Deus sabe. Eu estou me entregando àquele que sabe todas as coisas, aquele que é Deus, é maior do que a minha mente, é maior do que a minha consciência. Ele está me ajudando em fraquezas, e aonde eu não venci, onde eu não venço, Ele vai me ajudar a vencer. Ele é aquele que vai dirigir sua vida. Interessante que Romanos 8,14 diz assim: mas todos os que são filhos de Deus, esses são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Guiados quer dizer isso: alguém te pega na mão e te conduz, te dá luz nas trevas para você caminhar, te dá entendimento, habilita o seu chamado, o seu ministério. Quantas pessoas, queridos, não estão frutíferas na igreja? Talvez a pergunta que mais chega no nosso ministério: pastor, o que eu sou? Além de eu cantar, de bater palma, de ainda ter minhas contribuições, e que isso é válido, mas são doutrinas externas. Mas o que eu sou? Qual é a minha função no corpo? É interessante, queridos, às vezes eu vejo como o mundo tenta tirar o propósito das pessoas. Quando Deus chamou Noé, uma geração toda vivia sem propósito. Eles faziam o que o mundo fazia, todos casavam, davam, havia uma atividade humana intensa, mas ninguém mais servia a Deus. E Deus falou: não tem mais razão de as pessoas existirem, porque você existe, querido, por um propósito divino. Antes de você nascer, Deus já criou um propósito. O propósito sobre a sua vida é maior do que você, e essa é a razão de você existir. Por isso que o mundo todo trabalha para te tirar do propósito divino. Houve um tempo no reinado de Saul, esse episódio está em 1 Samuel capítulo 13, acho que versículo 15 em diante. Eles estavam presos ou escravizados pelos filisteus, e eles, todo Israel foi, a Bíblia diz que não havia um ferreiro para fazer uma espada, para fazer uma arma, e todos os aparelhos de trabalho, todos os ferros de trabalho deveriam ser afiados pelos inimigos, pelos filisteus. E então, numa guerra, quando Israel se levanta contra os filisteus, a Bíblia diz que só Saul e Jonatas teriam armas. Todo o resto de Israel não havia arma, não tinha propósito, porque o inimigo havia roubado isso. Queridos, numa geração de ambientes religiosos tóxicos,
É quando líderes não ensinam as pessoas a afiar suas espadas, a afiar os seus ministérios, entender suas chamadas. E aí nós temos um povo que não sabe guerrear, não sabe orar, não sabe jejuar, não sabe a palavra de Deus. Mas eu quero ser profeta aqui de Deus essa noite e dizer que chegou o tempo do Espírito Santo vir sobre você, afiar as suas ferramentas, te devolver a espada, te devolver a sua arma. Aleluia. Uma das coisas mais extraordinárias do Espírito Santo é que ele ocupa espaço. E ele está aqui essa noite. Ele quer dar uma experiência para você. Em Atos 2, Jesus disse: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, não saiam fazendo nada, primeiro busquem a presença do Espírito Santo. Ele virá sobre vocês, ele vai encher vocês, ele vai ocupar espaço na vida de vocês. Aquilo que é vazio, aquilo que é fútil, aquilo que não tem valor, o Espírito Santo vai ocupar e trazer valor onde não há valor, onde há futilidade, ele vai botar coisas maiores. Deus vai ocupar espaço na vida de vocês. O medo vai ser transformado em alegria, em vigor. E aí um grupo estava lá no cenáculo, 120 homens e mulheres, simples, pescadores. De repente, aleluia, diga comigo, de repente o Espírito Santo veio, encheu aquele lugar, aleluia, encheu aquelas pessoas. E ele veio como línguas de fogo sobre cada um, enchendo eles do Espírito Santo. Deu uma nova linguagem, deu uma nova visão, deu uma nova condição de vida para eles. E aqueles 120 homens e mulheres, então cheios do Espírito Santo, mudaram a história do mundo de então. Eu fico imaginando num auditório desses hoje, o Espírito Santo tem a mesma liberdade que teve naqueles dias em Jerusalém. Queridos, esse mundo pode ser mudado por uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluias. Um casamento pode ser mudado por um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma vida financeira pode ser mudada por um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ambientes de milagres se criarão ao seu redor com pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluias. Fica em pé para dar aquela sensação que nós já vamos terminar. Há tanta presença de Deus, né? Agora deixa eu dizer uma coisa: quando terminar esse culto, o Espírito Santo não vai ficar aqui, ele vai com você. Aleluia. E essa unção que você está sentindo, ela vai crescer durante a semana para promover milagres sobre a sua vida. Aleluia. Coisas sobrenaturais vão estar acontecendo, milagres. Você vai orar por pessoas, elas vão ser curadas. Você vai declarar cura sobre Covid, pessoas vão ser curadas. Aleluia. Porque o Espírito Santo é que vai fazer milagres. Deus vai te usar. Há tanta presença de Deus aqui. Essa semana foi a semana que nós ouvimos muitos testemunhos de milagre. Todos os anos nós temos um congresso de líderes, um hotel em Balneário. O pastor Júnior está lá sempre com a gente, é preletor desse congresso também. 2 anos atrás, um casal me procurou, 3 anos já, né? E disse assim: pastor, nós recebemos uma notícia. Nós somos estéril, os dois. Eu olhei para ela assim, o Espírito de Deus falou: diga para ela que a madre vai gerar. Orei por eles. Essa semana eles mandaram um videozinho de uma criança de quase 2 anos. Falou: pastor, depois daquele congresso eu engravidei. Esse é o presente que Deus deu. Aleluia. Porque o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, aleluia. Jesus, quando iniciou o ministério deles, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu
Jesus foi e ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai vir sobre a igreja, e ele já veio, e ele está sobre você. O Espírito de Deus está sobre você. Deus te ungiu, aleluia. Então essa é a noite de você ser cheio do Espírito Santo, de deixar quebrar os jugos, de sair daqui com uma presença enchendo toda a sua vida, aleluia. Estava numa live na quinta-feira à noite, teve muitos milagres. Quando eu comecei a live, Deus falou: vai ter muito milagre. E aí o Espírito de Deus falou assim: diga para uma pessoa que tem um problema no maxilar, quando ela morde assim, ela tem aquele estalo assim. E eu falei assim: olha, tem uma pessoa assim. Quando eu falei, logo ela escreveu: pastor, era eu. Eu abri a boca, fechei e já não tenho mais isso. Mas aí imediatamente o Espírito de Deus falou assim: mas não é só isso, Irineu. Também tem uma pessoa que, por ter esse problema, isso afetou a musculatura, ela começou a ficar surda. E ela começou também a ter barulhos constantes. Eu falei: mas Deus, eu acabei de orar. Deixa eu dizer uma coisa, tem coisa que a gente pensa que fez, mas quando o Espírito Santo faz assim, é vírgula, fala de novo, faz de novo. Eu falei assim: ó, Deus está fazendo um outro milagre. Você tem um problema de surdez, você vai abrir, fechar a boca e Deus vai fazer um milagre. Um minuto depois ela falou: pastor, deu um estampido no meu ouvido e eu estou ouvindo, eu não tenho mais barulho. O que eu quero dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Essa é uma noite de milagres, aleluia. Levante suas mãos, adore a presença dEle, Ele é Deus.